Gravando. Boa noite, pessoal. Pode falar mais baixo, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha aí. Pessoal, eu tô esperando as perguntas de vocês, viu? Tá esperando o quê, Alisson? A pergunta de vocês, pra mim. E já tem que ser... Sim, é pra hoje. Eu pensei que era só pra quinta-feira. Ou pra entregar amanhã. Já. Como é? Já pode me enviar, já. Não ouvi. Você já pode me enviar já as perguntas, tá? Lembre-se, tem que colocar com múltipla escolha. Sim, tá certo. Não fiz nenhum ainda, não. Entendi, porque ele terminou ainda o capítulo, né? Pode ser, mas não foi isso, não. Vamos lá, né? Ontem terminou aqui, né? A gente estava falando sobre a questão da sociedade, né? Pela chuva, devido aos relâmpagos, devido aí ao corte da internet de alguns de vocês e também aqui, a gente teve que encerrar a aula muito mais cedo. Foi isso? A gente viu ontem um pouquinho falando sobre o Larissa que não veio, que estava chegando agora. A gente falou um pouquinho sobre o homem, não ser social, tá? Nossa disciplina é ética e cidadania. A gente falou um pouquinho também sobre a questão da humanidade por natureza, né, que é construída por seres sociais. E a gente concluiu aqui, tá? Pessoal, eu faço uma pergunta para vocês. Os macacos, os gorilas, o orangotango, o chimpanzé, ele é semelhante a gente ou ele é igual a gente? Ser humano. Ele é semelhante, igual não é não. Semelhante, igual não é não, né? Se eu não for falar agora, o que foi? Tá vendo? Tá ouvindo, Alisson? Ou não? Eu tava falando? Eu achei que... É porque a Amanda cortou seu microfone. Pode falar agora. É porque tá só cortando aqui. Peraí, Alisson, eu vou ver aqui se eu resolvo aqui pra ver se volta ao normal. Tá cortando. Tá certo. Pois vamos lá, né? Como a Raila falou, a gente não é igual, a gente somos semelhantes, né? Os pontos de semelhança entre a vida social dos macacos superiores, né, como está falando, o gorila, o orangotango e o chimpanzé, e a dos seres humanos são tão marcantes que suscitaram inúmeros estudos, né, dentre os quais podemos destacar a de Wolf, Jung, Kotler, né, o Monty of Apes. Aqui sabe falar inglês aí, é Vitor, que eu acho que ele saiu e ia me ajudar agora sobre isso aí, ó, falando inglês. O nome em inglês aí, Alisson? Sim, a gente estava falando de você agora, você estava ouvindo, era? Acontece. Qual? Esse primeiro ou tentar? Podemos destacar um dia, esse nome aí. Esse primeiro é Wolfgang Kohler e The Mental of Apes. Tá vendo, Amanda? Isso é você. Tá mangando do meu inglês, né? Foi bem que você disse mesmo. Amanda disse, vai, manda que ficar que sabe falar. Eita. Sim, a são igual aos humanos, você ouviu bem? Eu fiz a pergunta se a gente tem algumas semelhanças ou era igual aos macacos. Semelhantes, né? Exatamente. Tem como o Raila falou, né? E os componentes da negócio são semelhantes, né? Por meio do qual ele descobriu que, né, de acordo com esse estudo, o que foi descoberto
entre os macacos. Né? Em suma, os grandes macacos comportam-se de maneira muito semelhantes aos seres humanos, né? A gente. Né? Apesar de todas as semelhanças, há diferenças essenciais entre a vida social do animal inferior e a do indivíduo, embora essa diferença seja mais quantitativa do que qualitativa, tá, pessoal? Diferença mais do grau do que do tipo, são suficientemente grandes para distinguir o ambiente social humano em relação ao social. Por mais que a gente tente ensinar a eles, ele nunca vai ser igual a gente. Né? Ele vai ser o quê? Semelhantes. É assim? Não é assim? A mãe está falando aqui para mim no PV assim, minha vida parece uma lutando. Mas não é Amanda. Ainda bem que o Victor sabe qual é a história verdadeira. É, né? A Larissa faz, botou logo um joinha, tá vendo? Conhece. Mas, ao que tudo indica, né, Alisson? Pra mim tá cortando bastante. Não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas tá cortando. Tá cortando aí também pra vocês, tá? Estão ouvindo legal? Pra mim tá normal. E aqui tá chovendo, viu? Aqui tá chovendo. Ah, tá chovendo também. Aqui tá cortando. Ah, não tá beijando, não. Não é? Tá olhando pro livro pra ver se tá molhando. Esse vídeo. Tá vendo, Amanda? Quando eu falo pra você que Vitor é assim, vocês dizem, não, Vitor bem caladinho, você que tá também? É. Pessoal, vocês querem continuar? Tá dando pra ouvir? Legal aí? Dilma, Silmara. Tô ouvindo, Alisson. Tá, né? É não, pessoal, porque eu tô colocando. Qualquer coisa eu assisto ela amanhã de novo. De manhã. Como é, Amanda? Sua conexão à internet está Alô? disponível. Já pensou? Vocês estão ouvindo, então, pessoal? Pra mim, tá cortando. Eu tô. Eu tô ouvindo, Alisson. Oi? De vez em quando que Tá corta. ouvindo? Tá, né? Esse quer continuar? Como é? Não, vamos continuar. Mesmo assim, porque senão vai atrasar. Vamos lá. Tá me ouvindo, Vitor? Aí, lá. Tô, tudo certo aqui. Tá, né? Então vamos continuar, Aqui. pessoal. Bom, aqui também? Perfeito, vamos lá. Nem vai atrasar mesmo. A vida grupal dos símios revela quase todas as características da sociedade humanas, embora de forma rudimentar, né, que é o amor por ódio, simpatia e antipatia, amizade e animosidade, apego genuíno, dor pela morte, felicidade e desespero, e desenvolvido o senso de pertencer ao grupo da solidariedade. Né? Quem é que não tem o amor do ódio? Quem é que tem simpatia por outra pessoa? Quem é que não fala assim, ah, meu Deus do céu, que não tem antipático? Né? Mas conhece a pessoa que você já conhecer aquela pessoa? Como a gente falou ontem, foi isso? Isso. A gente viu, vocês estão me ouvindo, né? Que a gente viu que eu posso ver vídeo de um jeito, Larissa, como conhece ele, pode ver de outro jeito, né? A Amanda, que não tem muita intimidade com ele, pode ver de outro jeito, tá? Posso prosseguir, né? Pode, Alisson. Eu tô Vamos lá. ouvindo. Tá ouvindo, né? Ainda que os animais inferiores aos humanos tenham desenvolvido um meio de comunicação, não se pode dizer que possuam uma verdadeira linguagem. E, embora sejam capazes de aprender, como os cachorros, papagaios, gatos, entre outros, suas habilidades nesse sentido são bastante limitadas
e não comparáveis às nossas, tá? É aquilo que eu falo para vocês. Mesmo que a gente ensine eles, nunca vão ser igual a gente, vão ser sempre semelhantes, tá? Quem é que tem cachorro, ou gato, quando você sai de casa, faz uma viagem, o que eles ficam? Eles ficam super tristes, né? Deixa de comer, passa uma semana sem tomar água, para quê? Porque sente a falta de vocês, sente a falta da gente. A quem tem aqui animal, né, pode dizer se certeza. Olha que tem animal? Eu tenho. Tem, né? Um papagaio, é? Não, porque é crime. Eita, eu vou ser presa. Porque você tem um. Eita, Eu tenho um. tá sendo gravado, viu, Silmário? Tá sendo gravado. Você pode ser usado contra você no tribunal. Cuidado. Vou mandar cortar, viu, Simara, essa sua fala. Tá certo, mande mesmo. Vamos lá, pessoal. Ó, a vida social dos animais inferiores aos humanos baseiam-se quase totalmente no instinto ou no comportamento reflexo e não mostra nenhuma variação de geração a geração. Tá? Se compararmos, por exemplo, os padrões de comportamento das formigas de uma mesma espécie, porém localizadas em áreas diferentes e sem possibilidade alguma de contato, notaremos que elas são idênticas, tá? De acordo com Henri Shapiro, 1972, página de 11 a 12. Tá? Tal característica se afirma: formigueiros petrificados, calculados em milhões de anos, indicam que as formigas do passado remoto não diferem do comportamento das exemplares atuais. Se observarmos agora o comportamento das abelhas, de uma colmeia qualquer, durante o maior tempo que nós for possível, mesmo durante anos, notaremos que os padrões de comportamento são constantes. Tá? Você já viu aqui alguma formiga andando sozinha? Raramente, né? Muito difícil. Muito difícil. Você só com uma ou duas, você sempre vai estar num grupinho. Veja a fraternidade entre mulheres. Veja a fraternidade entre mulheres. Vai falar, Amanda? Não, foi porque eu apertei aqui sem querer, eu tava fechando o sistema, aí Sim, tava ligado. Você chama a falar, é? Eu estava fechando o sistema da loja e estava no YouTube numa palestra de Leandro Carnal. Aí quando eu apertei, eu não observei, foi isso. Ah, porque veja o que em cima dele fala. Logo, um gato também não precisa aprender a limpar e seus apelos, o seu pelo. Desculpa, pessoal. Logo, um gato também não precisa aprender a limpar os seus pelos, se lambendo. Esse é igualmente um padrão de comportamento biologicamente herdado por esse animal. Tá? Não só um gato, mas também um cachorro, né? Pelo menos. Mesmo quando supomos que os padrões de comportamento dos animais resultam da pressão das circunstâncias, temos que admitir que as formas padronizadas de adaptação às circunstâncias ambientais terminam com seres incorporados ao patrimônio genético de cada espécie. Isto não significa que os animais inferiores sejam destituídos da capacidade de aprender, nem de que a totalidade do comportamento humano resulte apenas da aprendizagem. Você vê que a gente estava falando ontem sobre a questão da mudança, né? Até a Amanda falou do exemplo dela ontem, que ela disse que quando mudou para São Rafael, teve um comportamento totalmente diferenciado, a questão da mudança. Mesmo assim, é com seres humanos, os seres humanos, né? Os animais. Mude ele de lugar para você ver como é que ele fica. Aí, quando você muda... É aquela coisa, né, Alisson, quando falando sobre a pandemia, que é uma coisa que ninguém gosta muito de ouvir, mas tem pessoas que quando fica entubada, quando volta da intubação, tem que aprender a andar novamente, né, o ditado como as pessoas falam aí. Tudo novamente, é verdade, porque
Como ele passa muito tempo deitado, né, aí o corpo atrofia. É a questão de mudança de hábito. Exatamente. Tá passando até agora, recentemente, agora naquela novela das 6, né? Não sei o que da vida. É que ontem, E você assiste novela, professor? como é? Eu estava assistindo aquela Você novela. assiste novela? É empreendedor. É. Como aquela questão daquela mulher. Passou mais cada tempo em coma, né? E teve que reaprender a fazer tudo novamente. A andar, a falar, né, a levantar as mãos. Por quê? Porque como ela passou muito tempo lá vegetando, né? Ela teve que realmente fazer tudo novamente para reaprender. Isso como a Clarissa falou, né? Quando a gente é entubado, a gente passa muito tempo deitado e fica só naquela medicação. Então, o nosso corpo ele atrofia. É a mesma coisa você pegar uma planta, tirar ela e colocar ela em outro lugar. O que ela vai fazer? Ela vai murchar. Para depois, quando você começar a aguar ela, ela vai voltar ao normal. Às vezes nem volta. É isso? Porque a terra também não é tão boa e apropriada para a planta, né? Exatamente. Mas você pode fazer um teste, tirar ela para um lugar e colocar outra, ver o que ela vai fazer. Ela vai murchar. Se a terra não for boa, ela vai o quê? Ela vai morrer. Né? Significa que o comportamento dos animais é predominantemente padronizado pela herança biológica, em contraposição aos dos seres humanos. Né? Nunca é igual, é totalmente diferente, tá? Pois, se é que há rudimentos de comportamentos instintivos, provavelmente não apresentam quase nada em face de aprendizagem, pelo qual adquirimos a capacidade de ajustamentos adequados à sociedade em que vivemos, como fica explícito no experimento ocorrido no século XIII, desenvolvido por Frederico II, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, descrito pelos editores James B. Ross e Mary M. McLaughlin, tá? Na obra de Portaloy, Medieval Red. Agora sim, após a descrição a seguir, podemos fechar o nosso parâmetros, tá? Aqui, mesmo que a gente ensine tudo aos nossos animais, ele nunca vai ser igual a gente. Né? Isso que a gente estava falando. E como vocês falaram lá atrás, que os animais, eles não é igual a gente, eles são semelhantes. O papagaio ele pode até repetir o que a gente fala, né? Mas ele não tem ciência, né? Ciência do que ele está fazendo. Ele está repetindo aquele som que saiu de você, mas ele não tem ciência e sentido do que aquilo representa, né? Às vezes a gente fala, nem que papagaio é inteligente. Inteligente por quê? Porque ele escuta o que você está falando e ele vai repetir o que você fala. Mas não que ele esteja conversando, né, Alisson? Exatamente, mas não que ele esteja conversando. Porque se não é assim, é Simara. Não, é novinho ainda. Ai, não, ela não tem não, desculpa. O clima é pior, viu? Mas é novinho. Corta, né? Nesse sentido, quando dizemos que nós somos seres sociais, estamos querendo dizer muito mais. Queremos dizer que somos sociais por definição. Todos nós somos essencialmente incompletos. Incompletos? Mas por que somos incompletos, pessoal? Essa é interessante. Eu acho que é porque a gente sempre tem o que aprender. A gente nunca para de aprender. Exatamente. Tá? É porque a gente nunca para de aprender. Tá? Quando a gente fala agora aqui do papagaio, se o papagaio começa a falar para o papagaio o que ele vai fazer, ele vai repetir. Quanto mais você fala para ele, o que ele faz? Ele vai aprender aquilo ali e vai repetir. Tá? Mas ele não vai pode falar, Vitor. Eu já acredito que sim, completo é porque o ser humano ele é vazio. Nós sempre sentimos a necessidade de colocar algo para preencher. Tá entendendo? Como se a gente fosse uma folha em branco e a gente fosse escrevendo para ter que tá cheia, porque a gente sempre tá vazio de alguma coisa. Esta deve ser
ações que você deve estar se fazendo agora, não é isso? Tipo, não é porque eu sou incompleto. Eu acho que a Amanda é completa, mas falta alguma coisa para ela ser completa. Aliás, você está falando demais, eu acho que ela não é não. Mas como a Raila falou, nós estamos sempre o quê? Estamos sempre aprendendo. Tá? A gente nunca nasce sabendo de nada. E outra coisa, a gente é errando que a gente aprende. Tá? É verdade que nós somos dotados de certas características que somente os seres humanos possuem, tais como um extraordinário grau de complexidade e especialização neurocerebral, tá? Um aparelho vocal que possibilita a emissão de sons articulados, a mão com a função de agarrar, que confere a todos nós uma capacidade ímpar de manipulação dos objetos, né? As características biológicas peculiares da nossa espécie constituem uma condição necessária ao desenvolvimento da maneira própria de nós associarmos uns aos outros e vivermos em grupo, mas não basta para que possamos desenvolver nossa sociabilidade, né? É aquela questão, quando eu deixo, hoje eu sou completo, tá? Quando eu deixo de enxergar, eu vou começar a trabalhar o meu questão de quê? Da audição, para poder ver, entre aspas, né? Que se eu perder minha visão, eu não vou ver, né? Mas eu vou começar a trabalhar o meu outro instinto. Não sei se você já perceberam a questão que é uma pessoa que não enxerga. Eu tenho um tio que não enxerga, mas ele faz tudo dentro de casa. Eu acho incrível. Eu digo, mãe, eu acho que ele vê alguma coisa, algum vulto, porque a pessoa faz tudo dentro de casa. Aquela questão, ele deixou de enxergar, mas ele começa a aprender aquele espaço que tem dentro de casa. Ele sabe quando chega na casa da minha mãe, ele bate logo o papo. Aí a minha irmã pergunta quem é, aí ele mostra pro joelho, né? Diz, rapaz, mostra que é o joelho, mostra que sou eu. Você vê a questão do instinto, quando a pessoa deixa de enxergar, como é que ela aprende a fazer essas coisas? Deixa de ouvir, como é que ele sabe fazer para poder falar? Sem elas, nós não tornamos seres sociais. Tá? Por que nós não tornamos seres sociais? Pela questão, eu tenho braços, mas eu não sei pegar. Eu tenho braços, mas eu não sei agarrar. Tá? Mas por quê? Isso que eu falo de aprendizagem, isso foi falado lá no começo, quando você era pequenininho, na sua fase da adolescência, né? Não ensinaram a fazer isso. Né? Às vezes, tem muita gente que tem bloqueio. Eu não gosto de agarrar. Eu não gosto de apertar a mão de ninguém. Já viram alguma situação dessa, já? Já vi, sim. Deixar sozinho agora, porque eu tô sentado muito indo embora. Já parou a chuva, tá? Não molhou meus livros. Mas elas apenas não são suficientes, tá? Pois a forma típica da sociabilidade em todos nós não é, ao contrário dos demais animais. Uma consequência direta das habilidades vem conhecimentos instintivos e também de nenhum padrão herdado de comportamento ou de um conjunto de respostas automáticas ou reflexos, como agarrar, o chupar, o piscar e assim por diante. Mas o instrumento com que enfrentamos o meio em que vivemos e organizamos a nossa existência coletiva deriva dos variados contatos com os grupos sociais a que pertencemos. Afinal, dificilmente sem a vida em grupo poderíamos desenvolver as características que chamamos de humanos, tornando desse modo a vida em grupo indispensável a qualquer ser humano que o grupo social e a sociedade
procedem ao indivíduo, no sentido que o ser humano é um produto de processo de socialização. Hein, pessoal? Oi, Alisson. Do modo que a gente viu tudo isso aí agora, tá? No sentido que o ser humano é um produto de processo de socialização. E o pessoal calado. Pode Eu tô falar, processando a pergunta. pode falar mais baixo que pronto, Silmara. Não precisa gritar não, Silmara. Tá? Lembra que a gente falou, eu perguntei para vocês, se a gente era um processo de a gente era um produto do processo de socialização, tá? O que a gente acabou de ver aqui agora, que através de grupos de ensinamentos, tipo, eu vou ensinar a Vitor a agarrar, pegar algo, né? Tomar água, né? Passar a mão no cabelo. Isso, A se vestir, né, Alisson? isso, assim vestir. Aí eu pergunto, né, em que sentido que o ser humano é um produto de processo de socialização? Tá? O que seria socialização? Significa transmissão e assimilação de padrões de comportamento, de normas, valores, crenças, bem como o desenvolvimento de atitudes e sentimentos coletivos. É tudo isso que nós acabamos de falar agora. De quê? De um reflexo de como agarrar, de como piscar os olhos, né? E assim por diante. E claro, eu vou ensinar aquela criança ou aquele jovem a fazer isso. A trabalhar, a pegar aquele copo só com a mão e não com as duas mãos. Tá? Eu vou ensinar a Amanda a passar a mão direita no cabelo e não as duas mãos. Tá? Isso é um processo de socialização. Isso é você ter um comportamento de valores e crença com aquele ser humano. Tá? Captou agora, Raíla? Acho que sim. Ficou alguma dúvida? Aqui não. Ó, a melhor indicação de que sem o vínculo com a sociedade o indivíduo não sobrevive, ou melhor, as pessoas não se tornam humanas, pode ser ilustrado pelo caso das crianças, logo escrito na obra de J.L. José Alisson, certo? Sou eu que fiz essa obra, de José Alisson. Sig e Mzinho, tá? Isso aqui, pessoal, olha só essa imagem aí. Essas crianças aí, elas se socializavam na sociedade, na cidade? Ela seria aceita no ambiente nós que vivemos hoje? Com certeza não. Com certeza não. É isso que nós acabamos de falar aqui agora, que a socialização é um processo de que eu, como indivíduo, possa ajudar essas crianças, tá? Esses seres humanos, a vir para o nosso convívio. Tá? Sem bullying, né? Colocar essas pessoas a conviver ao nosso lado. Certo, pessoal? Certo. Todo mundo ficou calado agora. Estão todo mundo jantando já, eu acho. Por conseguinte, para finalizarmos essa discussão, acreditando ter ficado claro que nós nascemos com um equipamento físico mais ou menos distinto, que crescerá e amadurecerá. Vou dar só um exemplo que eu tive agora. Eu acabei de fazer 2 cirurgias. A minha perna, na minha coxa, ela atrofiou. O que eu estou fazendo agora? Estou fazendo fisioterapia para fazer com que eu passei 60 dias sem colocar o pé no chão. Ou seja, essa minha perna teve que reaprender a andar. Eu tive que andar com as muletas, eu tive que aprender a conviver com aquelas muletas.
andar com ela. É fácil? Não. Rapaz, é muito fácil andar na muleta, mas onde você? Agora eu estou fortalecendo o joelho para poder fazer o quê? Para ele ter força, devido à questão do peso. Tá? Possuímos a capacidade de aprender e ensinar, que nos distingue dos outros animais. Tá? Um animal, ele ensina outro animal a falar, ou a andar, ou a passar a mão no cabelo? Não. Não, né? Por aí você tira agora para lá na frente que você me falou, que a gente não somos iguais aos seres humanos, ou aos macacos. Nós somos semelhantes. Tá? Aí está tirando agora a sua conclusão que você e Vitor falou para mim lá no começo, ok? Temos impulsos e necessidades. Fome e comida, sede e bebida, libido e satisfação sexual, bem como possibilidades de reações emocionais. Você já viu aqui algum animal, né, com reação emocional? Um animal o quê? Com reações emocionais? Já. Sim, sim. Eu já. Eu acabei de dar o exemplo aqui do cachorro ou o gato, quem tem em casa, quando você faz alguma viagem. Você sai e o cachorro fica triste. Quando você volta, a alegria dele é enorme. Alguns, às vezes, né, eles descontam em algo que você tem. Ele rasga sua sandália, ele pega a sua blusa e rasga. Para quê? Para fazer com que você, né, chegue em casa e veja realmente que ele sentiu aquela sua falta. Ou também porque você não levou ele para passear ou para viajar. Cólera. Come a meia pessoa. Como que? Come a meia. Come a meia. O lado de casa, a cachorra da minha mãe, quando a minha mãe sai, ela pega a sandália dela e leva lá pro muro. Porque fica com raiva. O meu cachorro, o cachorro aqui é bem novinho, minha mãe tá criando agora. Ele, quando a gente sai de casa, ele começa a chorar e ninguém solta ele, né? Ele vai lá, se desamarra e sai. E sai, desamarra ele sozinho. O bicho é inteligente demais. Aí chega, tá com meia comida, tá com sapato mordido. Mordido, né? É desse jeito. Cólera, medo, amor e ódio. Enfim, não podemos depender de padrões de comportamentos inerentes, né? Ou instintivos, como um guia para nossas atividades e vida social, pelo fato de que os nossos traços genéticos e as potencialidades individuais para ser bem poético apenas se desabrocham no discurso das nossas experiências no meio social, no contexto histórico, cultural e econômico. Né? Mesmo que a gente ensine a eles, eles nunca vão ser igual a gente. Tá? Nós podemos ter traços genéticos, né? Como a pessoa fala muito que a gente tem a genética de macaco, né? Chimpanzé. A Amanda saiu, não foi? Chegou. Amanda, a gente não fala de você não, viu, Amanda? É porque só perguntei que você estava congeladinha aí. Esses slides estão no grupo, né? Ou não? Esse slide tá. Ah, tá certo. Mas, enfim, o que é o processo de socialização? A gente acabou de falar há pouco tempo. Tá? O problema fundamental que teremos que examinar neste momento é descobrir uma explicação de como é possível seres humanos agirem em conjunto. Em outras palavras, como é possível para as pessoas completamente separadas do ponto de vista físico, cultural, diferenças socioeconômicas combinarem-se em unidades maiores, se, por acaso, se encontrassem em algum lugar, conseguiriam interagir e agir como se fosse uma única pessoa com a mesma natureza social? E aí, pessoal? Vou tentar reformular isso aqui, tá? Se vocês encontrassem
em algum lugar, uma pessoa que mora lá na Itália, vocês conseguiriam interagir e agir como se fosse uma única pessoa, com a mesma natureza social, Alisson, sem você saber falar italiano, tá? te complica tudo. Ele vai ficar lá gritando. Eu ia chegar pra eles e ia perguntar, né? Eu ia só acenar. Primeiro que o choque cultural é terrível, né? Tipo, você pode estar acenando e você tá ofendendo. Por exemplo, existem vários países, Alisson, que coisas que no Brasil é normal, tipo, dar joinha, ou então, tipo, levantar um dedo. Tipo, tem países, na Tailândia mesmo, você pode ser expulso imediatamente do país se você, se não me engano, é levantar o dedo indicador. É um símbolo lá de traição contra o país, uma coisa Bem assim. que Alisson disse que você era viajado. E, Alisson, no Egito, Você não acredita em mim? se no Egito, inclusive um amigo meu já foi no Egito e ele me disse isso, se você for no Egito e você der o joinha, o legal da gente, apontando para qualquer coisa, imediatamente aquele cara vai ligar para a polícia e você vai ser extraditado do país, porque lá o joinha é uma ofensa. Então, tipo, uma ofensa muito séria. Então, o choque cultural é tremendo, né? Tipo, você chama se você vai cumprimentar uma pessoa que veio da Alemanha e, tipo, você toca nela sem você ser da família ou se aquela pessoa não lhe permitiu isso, aquela pessoa jamais vai falar com você por resto da vida. Então é um choque cultural muito grande, né, Alisson? Exatamente, é aquela questão. Viu, mãe, que eu falei pra você? O rapaz é viajeiro. Eu adoro quando ele fala que eu aprendo muita coisa quando ele diz, quando ele compartilha do conhecimento dele pra gente. Pelo menos pra mim eu gosto. Ele é filosófico, ele. É aquela questão, né? Realmente, eu não sei, eu nunca tive aquela pessoa, eu estou falando que é da Itália porque eu falei para vocês, mas qual é o primeiro impacto que a gente vai ter? Meu Deus do céu, eu digo, boa noite, aí ele vai falar assim, vai ficar olhando para mim. Boa noite ou boa tarde. Qual a maneira que eu falar vou pelo poder menos em interagir? inglês, é só acenar, eu vou acenar. Vou correr o risco aí que Victor disse que até tem casos de ser um insulto. Eu Exatamente. não sei falar inglês, que é universal, aí eu vou me ferrar, né? Correr o risco de pegar um joinha ou um tchauzinho com um insulto, hein, Victor? Aí. Apesar que eu estou no meu país, né? No meu país vale, não pode falar o país. Geralmente você tem que procurar sempre se adaptar ao lugar, né? E não a sempre fazer, por exemplo, na Itália. Se você fosse à Itália, você tinha que tentar, pelo menos, falar um pouco italiano, né? Chegaria pro italiano e dizia assim pra ele, piacere de conoscerti. E aí, olha aí. Ainda dizem que eu sou viajante, né? Ô, João Vitor, você sabe mais que eu aprendo italiano. Olha aí. Agora traduza pra gente, pra gente aprender também a nada. Prazer em conhecer-te. Também, obrigado, também. Achei que ela tava xingando a gente. É prazer em conhecê-lo. Tá. Viu? E é isso que foi italiano no Brasil. Eu acho que ela xingou muito o Vitor, italiano, eu posso ficar só. Sim, xinguei já. Mas eu xingando em japonês, né? Mas vamos voltar aqui, né? É como a Amanda falou, mas se eu vou acenar para essa pessoa, mas se na hora que ela faz alguma cena para aquela pessoa italiana, é como o Vitor falou, será que ele vai sentir, né? Opa, o que essa menina quer falar? Lá onde eu moro, eu não posso fazer isso. Será que ela está querendo alguma coisa? Opa, será que ela fala? Se nós formos ao país deles e nós temos que ter um pouco de conhecimento da cultura deles, certamente ele deve ter algum pouco de conhecimento da nossa cultura. Então, se ele está no meu país, ele vai entender que um joinha é um legal. Mas nem sempre, quando você está no país da pessoa, ela vai conseguir entender que você é de outro país, a não ser que você fale. Ele vai ter que entender que eu estou cumprimentando ele, que eu estou no meu país. Eu estou me justificando. Você está vendo aí que eu estou insistindo no meu joia? A não ser que ele esteja no seu país, né? Ele está no meu país. Oi, Vitor. E isso é interessante, né? Sobre o
que o meio é quem constrói quem nós somos, né? Exatamente. Por exemplo, na Angola, é um costume, falando sobre ética, é quase impossível você não falar sobre outros países, né? Que é cultura e ética tá muito relacionada. Tipo, um angolano, Cabo Verde, esses países, assim, eles têm costume, tipo assim, a gente vai marcar uma reunião, tipo, você vai marcar uma reunião e diz que é 7 horas, não pode dizer que é 7 horas, você tem que dizer que é pelo menos 3 ou 2 horas antes, porque quanto mais a pessoa for importante lá, né, for uma pessoa estimada e principalmente seu amigo, mais ele vai chegar atrasado quando for convidado. Agora imagina só o chefe da empresa para fazer uma reunião. É aquela questão, sempre também quando você for marcar algo, você nunca marque, exemplo, 7 horas, sempre você marque de 7h02, de 6h54, 6h55, porque você começa a estimular seu cérebro também, dessa forma também, tá? Por quê? Porque nós estamos acostumados a quê? Aula às 7 horas, aulas às 7h15, aula às 7h20, tá? Na hora que você diz aula de 7h14, só, gente, esse professor está doido? Eu nunca vi isso. Mas é o quê? É uma forma que nós não estamos acostumados a isso. E nós começamos a estimular o nosso cérebro. Tá, pessoal? Alisson, eu sei que eu estou interrompendo muito, mas é porque esse assunto eu gosto muito. Eu tenho uma pergunta para a gente refletir. Por exemplo, né? Só para a gente entender mais ou menos como é a socialização. Mas é italiano ou é brasileiro? Porque... É brasileiro, de certa forma. Por exemplo, se a gente pegar nasceu agora um indígena, né? Lá na reserva, né? Indígena. E a gente pegar aquela criança imediatamente, pegar um avião e for deixar ela lá em Londres, né? E ela ser criada por pais de Londres, pessoas de Londres, no meio de Londres, ela vai ser um índio ainda? É uma pergunta para se refletir, né, Alisson? Na verdade, ela nasceu lá na reserva, né? Reserva na reserva, certo. Mas ela tem um comportamento, ela vai começar a ter um comportamento na cidade que ela está morando. Exatamente, ela vai ter um comportamento, ela vai falar inglês em vez de falar. Mas a raiz dela é da onde? A naturalidade dela seria indígena, né? Reserva brasileira. Isso. Mas o idioma oficial dela ia ser inglês. A maneira que ela ia se vestir ia ser a maneira que as pessoas de Londres iriam se vestir, né? Exatamente. Então, o comportamento dela ia ser completamente de Londres, e não mais da onde ela nasceu. Exatamente, é por isso que isso é muito abusivo. Culturalmente, ela seria de Londres, mas... Isso. Né? Isso, justamente por causa da socialização, né? Você é o que o meio produz. É aquela coisa, como a Amanda nasceu em Açu e está morando em São Rafael. A cultura dela é a gente. Sou natural de Açu e resido em São Rafael. A cultura de lá é totalmente diferente. Lá ela não pode... Com certeza. Mas a cultura de lá já influenciou a Amanda, né? Já é outra pessoa. Ela chegou na loja lá, nem conheci mais ela. Você tem que ir embora porque tem que pegar o carro. Aí ela fez assim, mamãe tá em casa. Olha só, minha filha, porque eu sempre estou lá em São Rafael, tá vendo a cultura como é diferente? Vou ficar calado porque socialização eu gosto. Não, mas é bom, tá? Aonde, Alisson? Como é? Aonde é bom? Você conseguiu? Eu não entendi, você falou não sei o que é bom. Não, eu falei que é bom essa interação. Sim. Ficando já aqui, já com a... Sabe, tanto falar, e ninguém me falava, né? Aí... Tem 8 pessoas que não sabem, foi que entrou que eu não veio. Me diga uma coisa, a turma da gente não tinha 15 pessoas, 15 alunos? Tem uma que falou, tem 2 pessoas que falaram comigo aqui, uma que está com Covid, suspeita de Covid. Estava com dor de cabeça e não poderia assistir a aula hoje. Acho que ela até de Afonso Bezerra, se eu não me engano.
Vamos lá, né? Se por acaso encontrasse, a gente já falou, né? A resolução deste problema exige, entre outras coisas, a análise daquilo cujo posse constituir a diferença principal entre o ser humano e o animal. A incorporação de cada pessoa a uma entidade maior do que o indivíduo. No caso, a incorporação do indivíduo à sociedade, internalizando as ideias e valores estabelecidos coletivamente e assimilando os comportamentos sociais desejáveis. Isto é, em suma, o que denominamos o processo de socialização. É basicamente isso que a gente acabou de falar agora. Uma pessoa que nasce numa cidade e vai morar em outra, ela vai ter totalmente o comportamento de quê? Da onde ela está. Tá? Aliás, ela passou muito tempo aqui no Brasil e foi embora para os Estados Unidos. Ela começou a aprender comportamento de lá. Tá? Como é que ela vai ficar agora? Ela vai ter duas personalidades, não é isso? Brasileira e estrangeira. Ela vai aprender outra língua, como a Larissa. Ela começou a escrever uma barrita aqui agora, a gente não sabia de nada. Foi isso? Foi. Ela começou a falar, não vou desligar logo aqui o microfone dela, porque senão ela vai xingar. Não precisa xingar a gente. Não, eu traduzi. Não, depois que a gente pediu, né? Porque é uma liga. Pelo nome que você falou aí, tão grande, é maior que paralelepípedo. Ó, a socialização, como nos esclareceu, é um processo complexo de múltiplas facetas. À medida que o indivíduo cresce, seus impulsos biológicos são dirigidos para canais culturalmente padronizados. Tá? É aquele que a Vitor acabou de colocar isso. Uma pessoa nasce indígena, ela for morar lá nos Estados Unidos. Qual vai ser o padrão cultural dela? Vai ser os Estados Unidos. Mas ela nasceu lá no indígena. Mas o comportamento dela vai começar a ser o quê? Os Estados Unidos, porque ela vai aprender a falar inglês, ela vai aprender a se vestir do jeito que o pessoal veste, tá? Vai ter totalmente, vai mudar, mas assim, da água para o vinho, né? Para Timashev, ele fala que a socialização é um processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa aprende a interiorizar os elementos socioculturais do seu meio, sob a influência de agentes sociais significativos, adaptando-se assim ao meio social em que deve viver. Tá? Ou seja, é um processo geral que engloba todos os aspectos da vida humana, interativo, contínuo e duradouro, que nunca se dá por determinado acontecendo durante toda a vida com intensidade e com contextos diferentes. Tá? É aquela questão. O meio que eu estou vivendo hoje, se eu for morar em outra cidade, eu vou ter que completamente mudar para aquele meu meio que eu vou estar hoje. A gente já falou isso várias vezes, né? O comportamento de Amanda é um hoje, né? Se lá você vier morar em seu comportamento vai ser totalmente diferenciado. Ele vai deixar de falar italiano, vai falar açuense. Não é assim, Larissa? Vai falar oxente. Vai deixar de falar açuense para falar açuense. Você já sabe falar, né? Como é? Não, o Vitor falou, foi o Vitor que falou, foi eu não. A língua das canoas é... Você já sabe falar açuense. Isso aí eu sei faz tempo. Ai, né? Eu nem Amanda. Eu só você, Amanda. Não quer acreditar? Isso é onda. O processo da socialização é, por excelência, um processo educativo no sentido mais amplo do termo. Melhor dizendo, não é somente aquela educação que adquirimos na escola, denominada educação formal, que consiste entre outros conhecimentos no aprendizagem, no nosso caso, da língua portuguesa, da história e da geografia do Brasil, da química, da física, da matemática e agora da sociologia e filosofia. Referimos-nos a outro tipo de educação, que aprendemos apenas o próprio convívio com as outras pessoas e que correspondem
para o desenvolvimento dos hábitos que se conformam aos costumes, às regras, molde apropriado de pensar e agir, de sentir e comportamentos das sociedades em que vivemos, levando-nos a assimilar e interiorizar todas as suas principais características, do bom e do mal, do certo e do errado, do apropriado e do não apropriado, tendo como finalidade a sua integração social. Tá? Vou só colocar aqui um parênteses com aquela questão. Tem muitas mães e muitos pais, né, que colocam os filhos na escola pensando que a escola vai educar ele de forma que eles querem. Eu coloquei meu filho, mas meu filho acorda, ele nunca ajeitou a cama que ele dorme. Ele nunca trocou o ponto da cama dele. Na escola a gente aprende isso? Não. Ou é em casa que essa educação tem que partir de casa? Eu ia dizer no quartel, mas ia parecer piada. Como é? Eu ia dizer no quartel, mas ia parecer piada. Tá corta. É aquela questão. Meu filho toma água e deixa o copo em cima da geladeira. Isso a escola ensina isso? Não, né? A escola está lá para quê? Para aprender de forma totalmente diferenciada, tá? A educação. Professor, mas aí era para os professores ensinar essas crianças. Não, você tem que vir da onde? Tem que vir do berço, tem que vir lá de casa. A gente vai pegar seu filho aqui e vai colocar assim, você quando acordar hoje, você vai ter que arrumar a sua cama, não. Ou tem que ser assim. Silmara, pode parar de gritar, viu, Silmara? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá jantando, né? Tô não, eu vim falando aqui, as crianças. Sim. A importância da socialização reside no fato que ela proporciona o conhecimento e as técnicas que permitem a cada um de nós partilharmos de um fundo conhecimento acerca do meio social, biológico e físico em que vivemos. É aquela questão, eu vou passar o meu conhecimento para Vitor, tá? Se eu trabalho diretamente com ele, eu vou passar meu conhecimento para ele. Tá? Mas hoje em dia não funciona assim, não é verdade? Eu vou muito passar meu conhecimento para Vitor, para quando chegar lá ele ficar sabendo, vai estudar, vai saber mais do que eu, e aquela gente vai colocar para fora. Não é assim que acontece hoje. Chega um novato, tá aqui. Olha, você vai começar a ficar vendo tudo que a Amanda faz, qualquer coisa você pode perguntar a ela. Né? A Amanda cresce, né? eu vou muito ensinar a Raíla. Aí quando chegar lá, a Raíla vai ficar sabendo mais do que eu e vou colocar para fora. Né? Mas não, a gente aprende um com o outro. Eu aprendo muito mais com vocês do que eu ensino para vocês. Tá? Isso aqui é uma troca de quê? De conhecimentos. Não é isso? E hoje eu fui até para a Itália agora com Larissa. Eu não sabia nem que ela falava italiano. Você vê, mano? Ela disse, mas você viu o Vitor, que é italiano perfeitamente? Eu também não falei assim, não. Tá gravado, viu? Tá gravado. Não, eu disse aí que ele sabia que eu tava aprendendo italiano. Foi, Vitor, isso? Eu acho que ele sabe, ele foi uma... Não, saí não, é porque eu tava tentando ativar o microfone. Ela disse que falava fluentemente. Amanda, a gente tá todo mundo agora... Tá todo mundo aqui agora que vai falar agora italiano aqui, mandando a gente ir para qualquer lugar. E a gente não sabe o que eu falar, viu, Amanda? É. A gente começa a assinar para ela, né? Que a gente não sabe mesmo. Como é, Alex? Você começa a assinar a gente italiana, a gente começa a assinar para você. Fazer gestos. Tá meio cortando a bicha aí. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo.
Você quando começar a falar italiano pra gente, começar a xingar a gente, vai começar a fazer gesto pra você. Você não vai entender mesmo? Qualquer coisa, eu já sei que se alguém precisar de um tradutor, já tenho quem indicar. Exatamente. Tem logo dois, viu? Tem Larissa e tem Vitor. Eu só sei algumas palavras em italiano. Só sabe por quê? Eu só sei algumas palavras em italiano, porque eu comecei recentemente a estudar italiano. Não se entregue. Você já fala italiano. Desse jeito. Não. Vamos lá, ó. O que envolve dois tipos de processos antagônicos, mas que se complementam. São fenômenos da homogeneização ou afinidade. Existem traços comuns em todos os membros do mesmo grupo. Fenômenos de grupo social. E fenômenos de diferenciação, que é a experiência de diferenciações do mesmo grupo em virtude de funções diversas desempenhadas dentro dele, como também pelo fato da sociedade ser formada por diversos grupos sociais, e estes exercem sobre o indivíduo influências específicas, diferenciando-os. Isso deve ficar confuso para a gente, não é isso? Para vocês. Então, vamos mostrar alguma discussão para a gente, tá? Vamos lá. Se visitar uma cidade pequena, marcada com fortes tradições, ao darmos uma volta por ela e observarmos seus habitantes, percebemos que entre estes existe algo como que um lar de família, certos estilos comuns de vida e múltiplas semelhanças de variada natureza. Perceberemos, por exemplo, certa popularidade no sotaque, descobriremos semelhanças entre seus sentimentos, a mesma admiração pela sua catedral, por sua fonte pública, a mesma inveja de Maquiavélis, né, contra a sociedade rival situada nas proximidades, e um mesmo culto ou terror de determinadas ideias, semelhantes curiosidades em relação a certos detalhes, insinuações análogas, ligações parecidas, silêncios e similares. Né? Anteriormente, né, aquela questão de eu sair de uma cidade para outra, vai ser totalmente diferente do que eu estava convivendo naquela minha cidade, né, ou naquele meu país. Vai ter sotaque diferente, vai ter um ar diferente, vai ter a questão da vida comum das pessoas que andam. Aqui o pessoal de Brasília anda muito em grupo, anda muito em família. Já lá em Açude anda assim. Não anda assim, um na frente, outro atrás, um ralando um no outro. Né? São semelhanças totalmente diferentes. Né? Aquela questão que a gente vem falando. Cada cidade, cada país, cada estado tem suas formas diferenciadas. Né? É pouco, naquela questão. Por que o cearense fala de e não de? É porque ele fala chiano. Tão pertinho da gente aqui, né? Principalmente dessa forma. Por que Vitor fala chiano lá do Frutilândia? Ele não está no sala. Tá? Em suma, pessoal, percebemos que há uma unidade de matriz peculiar em muitos modos de vida dos habitantes dessa cidade. E talvez verifiquemos também que parece existir certa harmonia entre essas características dos habitantes e os aspectos da cidade, em linha de seus movimentos e até mesmo a paisagem que inaugura esse ambiente. Todos esses traços comuns, essas afinidades, essas semelhanças, fazem com que aquela cidade se nos afigure como um grupo com certa unidade diferente do outro grupo. Né? Eu fui fazer um treinamento de São Paulo e quando eu dou lá 6 horas, estava claro. Né? Parecia que era 4 horas da tarde, e já era 6 horas. E aqui, no Rio Grande do Norte, aqui na Sul, quando dá 6 horas, está totalmente
totalmente diferente de lá. Eu falo, meu Deus do céu, se fosse lá em Açu, já estava escuro, escuro, escuro. Mas igual lá, estava todo mundo dentro de carro trancado. Ora, este mesmo exemplo de antiga cidade tradicional nos oferece outro aspecto, por um conjunto de claras diferenciações, bem delimitadas entre os diversos grupos e os círculos sociais das pessoas que as integram. Enquanto estamos sentados no banco de praça, vamos transitar inúmeras e várias pessoas, indivíduos elegantes, fashions, outros que chamamos de artesão, outros que são trabalhadores braçais, outros que são funcionários de escritórios, outros que são comércio, vemos militares, padres e civis. Dentre esses últimos, nós temos profissionais liberais, que são advogados, médicos, engenheiros e etc. Funcionários públicos, empresários, comerciantes, a Amanda, né? Empresária, Forte de São Rafael, comerciantes, professores. Observamos a existência de grupos esportivos, confrarias religiosas, tertúlias de escritores, amantes da música. Lembra que a gente estava falando sobre a questão do restaurante? Quando a gente chega mais cedo, que a gente sempre esperando alguém, a gente inúmeras coisas que passam ao nosso redor. A gente vê pessoas chegando em família, a gente vê pessoas chegando uma frente, outra atrás, a gente vê pessoas sentadas, tem duas pessoas, uma sentada lá no telefone. Então, o que aquela pessoa está fazendo ali? Se ela veio falar no telefone, no restaurante. É aquela coisa, se eu estou falando, se eu estou imaginando e vendo aquela pessoa, do mesmo jeito ela está me vendo aquela sentada ali sozinha tomando refrigerante. Não é assim que a gente viu ontem? Foi. Foi. Mas afinal Como sempre, eu, como é? como sempre, eu lá procurando meu lugar. Exatamente, como sempre lá para o meu lugar. É aquela questão. 6h59 que eu não liberei. Meu amigo Vitor tem fofoca, né, Vitor? Mas pode ficar tranquilo, a gente vai falar de você hoje, foi só ontem. De novo. Mas, afinal de contas, vemos que dentro dessa cidade há muitas e muitas variadas demarcações, ou múltiplos e diversos círculos sociais, e diversos grupos que se intercruzam no ciclo da população. Né? Se a gente sentar hoje em banco de praça hoje na nossa cidade, a gente vai ver totalmente isso que está falando aqui agora. Vai passar pessoas descalças, pessoas em prova da bola, comerciantes, né? Vai ver tudo isso e a gente fala, meu Deus do céu, aquela pessoa está indo trabalhar com aquela roupa, principalmente mulher, a gente fala, mulherzinho, fulaninho está com aquela roupa ali, olha como ela está com aquela roupa de trabalhar, olha aquele salto, olha aquele salto. Não é assim, não. Alô, Alisson? Sei de nada. Sabe nada, né? Cortou. Eu entendi direitinho ele falando sei o que Amanda, aí no final cortou, eu não. Foi, né? Porque Silmara estava falando aqui, Silmara estava falando para mim aqui que as mulheres gostam de falar uma da outra, né? Ah, aquela mulher de salto ali, como é que ela quer aquele salto? Os homens também gostam, viu, Alisson? Quem gosta Os Os homens homens gostam de que aí, hein? de falar. de falar? Falar de futebol. De futebol Sim, também, Ana. Gosta muito de falar de futebol. Eu gosto de falar de investimento. Silmara, ela não viu o que a gente estava falando, ela também cortou o que você falou. Não, eu também pertinho da gente concluir isso aqui. Ó, cada um desses ciclos ou grupos se distingue dos demais, tá? E dentro de cada um, vigorando normas, foi?
Foi na apostila, né? Vocês entregaram, não foi? Isso aqui tem isso aqui, tem. Porque aqui eu não tô chegando quase nada, bem miudinha a letra. Aí, bota Logo aquele um Ray-Ban zoom. aquele Ray-Ban que você comprou ontem, que você vê que você comprou um Ray-Ban aquele lá. Mesmo com óculos, eu não tô chegando direito. Comprou a batedeira? Não tá escrito não, batedeira não, eu tô falando, viu, Silmar? Oi? Não tá com fome. Ó, dentro de cada um vigoram normas comuns. Agora eu ri, viu, Alisson? Não é? Agora eu ri. E foi? A menina tá com fome, é? Foi Vitor que falou. Eu só Ele fica calado, tá. Quando ele solta, quando ele começa a falar, e quando ele começa a falar no Egito aí. Comum somente a seus comportamentos, sem prejuízo de que, afora essas diferenças, haja por outro lado, características semelhantes em todos os habitantes da cidade, sejam mulheres elegantes, militares, operários, advogados, jogadores de futebol. De um lado, os habitantes dessa cidade mostram aspectos comuns que já foram mencionados. Por outra parte, dentro de cada centro especial, formaram-se modos de vida específicos, determinados pelo ofício, profissão, posição econômica, educação, gastos e crença. É aquela questão que a gente fala assim, Maria, fulano mora lá no bairro dos ricos, né? Mas a casa dele é bem pequenininha, né? Mas ele mora no bairro dos ricos. Né? Fulano anda de carro, mas aquele carro está levando 5 injeções no banco, mas tem que andar de carro novo. Não é assim que acontece? desse jeito. A gente estava falando da casa do pobre do Lucas, aqui nem para defender, que o Lucas mora lá, para ele ir para a casa dele tem que ir de canoa. E nessa chuva agora, pronto. Acabou. Aí Larissa Dani mais, né? Tá com o braço forte de tanto pousando de canoa. Eu vou dizer isso para ele. É mesmo, não bate no meio dessas duas coisas, não. Desse sim. Ó, desse modo, podemos salientar que o processo de socialização é o todo complexo que inclui não apenas a soma, como também a organização dinâmica e funcional da língua, dos conhecimentos, das instituições, das regras, das normas, das leis, das ideias, dos ideais, das técnicas e etc. Tá? Que uma determinada sociedade tenha desenvolvido em respostas às condições de suas convivências. Falamos, por exemplo, a língua portuguesa, em vez de apenas balbuciar, né? Ba, babá, e fi, fai, fu, né? Só a que só fala italiano. Sabemos que a linha reta é a distância mais curta de dois pontos. Falou, Amanda? Não. Né? Sabemos que a reta é... Fala, Vitor. Tá com fome, menino? Não é isso, mano. É a diferença entre dois pontos. Que a água se compõe, né, de quê? De H2O. Que a doença, muitas vezes, é produzida... Alguém quer entrar? Silmar, fala. Que a doença, muitas vezes, é produzida pela ação de micróbios, bactérias e vírus. Que é a fusão da manganês com ferro torna o aço mais resistente. Né? A questão de vírus aí, estamos falando aquela questão, é uma doença que está agora convivendo com ela, né? E o pessoal diz, vai terminar, mas faz um ano que ela se prolonga, né? Cada vez mais aparecendo variantes diferentes. E em nossa sociedade, estamos certos de que se deve educar os filhos e não matá-los. Tá? A gente tem que educar nosso filho e não matá-los.
Ai, minha amiga, meu filho daquela de fulano está muito mais educado. Ai, meu filho de fulaninha, a fé Maria. É fogo no parquinho. Né? De que se deve amar os idosos e não comê-los, de que Jesus ensinou fazer aos outros e o que queres que te façam. Não é assim, Vitor, Larissa? Como é? Jesus ensinou, faze aos outros o que queres que te façam. Isso mesmo. Mateus versículo 5, versículo 7. Olha aí, Alisson, pregador. Conhecemos também o uso dos chapéus, gravatas, sapatos, pulseira, de penteados, de ônibus, caminhões, automóveis, aviões, metrô, de vidro, de cimento, pontes, arados, alavancas, prédios, impressor, telefone, rádios, relógio, computadores e máquinas de costura, de fábrica e produção em série, de estradas e rodagem e de ferro, de escrita, do alfabeto, do livro, jornais, revistas, cinema, televisão, da cirurgia, raio-x, anestesia, sulfanilamida, vacinação e penicilina. Tá? Há também várias instituições, sabe? A questão do casamento, a família, a igreja, o Estado, a escola, a imprensa, né, que hoje é destrói qualquer coisa, né? A imprensa e o marketing boca a boca. Quer colocar alguém na rua, é só falar aqui como faz aquele... como é que ela quer ver quem diz no vídeo de um, aí chega no outro, já tá na filha, tá... Fulano vai casar. Aí Fulano vai casar com Maria. Fulano casou com Maria, já vai se separar. Quando chega lá na frente, já tá separado. Telefone sem fio, né? Eu sou da agora porque a Amanda falou aqui por mensagem, que não é na minha época, não. Obrigado, Amanda. Aquela não ouviu, tá cortando. Estou ouvindo sim. Tá ouvindo? Eu tô bem segurando para ficar calada, aí você fica jogando. Mas eu ouvi. Não me comprometa. Tá bom, então, só porque você deve ser da geração. Fonte, coloque outro nome aí para sua fonte aí de informação, porque eu mesmo não. Vou colocar Silmar. Silmar é da terceira geração. Não quero mais ser da terceira geração, não. Silmar, é meu menino? Oi, Alisson. Ele tá rolando com o mundo já? O menino tá aqui atrás de dormir já. Né? Com fome, menino. O bichinho tudo chorando. Olha. Tá com fome. Olha, tá vendo? É o que, Vitor? Estão querendo me matar. Se eu morrer, já sabe. Ó, aí o tribunal, o júri, a associação comercial, os impostos, Amanda, aí, ó, o mercado, a troca, a economia monetária. Amanda, você viu que a questão dos impostos, do simples? Vi não, Alisson. Eu estava aqui, a ferreada aqui que deu um... O sistema foi corrompido aqui da loja. Aí eu passei uns dias aqui meio perturbada trabalhando nisso. A questão do simples, você pode dividir ele e você pode prolongar ele para pagar até o final de agosto. É bom, Mas- que bom. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Você vai pagar Alisson, Sempre é uma faca de dois gumes. isso. Vai pagar eu vou sair agosto. agora. Eu sei, eu entendo, viu, Silmar? Eu entendo. Certo, depois eu assisto novamente É, bota o leite de fogo por mim, eu entendo. Ai, meu Deus do céu. Eu dormi cedo. Tá bom. Tá, boa noite. Boa noite. É mesmo, viu, mano? Uma faca tem dois, né? Quando chegar em agosto, vai pagar o dia de agosto, mais o atrasado.
Isso. Vamos lá, vou ver o atletismo, futebol, basquete, horário de trem e cardápio. Temos também grandes números de regra social. Apesar de a gente estar falando só questão de regras, tá? Regras que nos ensinam o que é de direito e o que é correto. As relações entre pais e filhos, né? Entre os sexos, entre os amigos ou inimigos, entre o indivíduo e Deus, entre professor e aluno, entre patrão e empregado. Isto é muito mais coisas que nós somos, que fazemos e realizamos no nosso dia a dia. Constitui o resultado de todo o processo de socialização, ou seja, o que comemos é com quanta frequência. Se tomamos leite de vaca, a gente saiu agora, Amanda, se o Mário falar com ela agora, o leite da bichinho. Se tomamos leite de vaca ou de cabra, quem já tomou leite de cabra ou leite ruim? Eu não sei se é ruim, não, porque nem o leite da minha mãe eu quis. Quanto mais de cabra. Outro lado. É o quê? É o que fica? Leite de Eu não cabra. tomo leite. Mas diz que é muito sadio, né? De cabra, de burra. É muito sadio. Mas é horrível. O gosto é horrível. O de burra também é muito sadio. Não sei falar, não. Eu já vou Rafael agora para o leite. Pra mim, nenhum faz diferença. Eu não tomo. Faz não, né? Nossas simpatias e antipatias, esperanças e ambições, né? Interpretações da própria sociedade e do sobrenatural para aquilo que acreditam, deriva do processo de aprendizagem da satisfação das nossas necessidades de forma socialmente aprovada. Tá? Vocês vindo aqui para o outro, eu vivo para vocês. Certo, muito bem. É isso mesmo. Isso, perfeito. Isso. Cada mundo. Isso, pronto. Perfeitamente. Eu concordo com você. Eu vivo para mim. O que os outros pensam de mim, isso é problema dele. O que ele vai achar que eu faço, é problema dele. Eu vivo para mim. Concordo com você também. Isso. Verdade. Mas é isso mesmo, Malu. Tem que ser assim. Se você for se preocupar com o que o povo fala, a pessoa não vive. Exatamente. Se você for se preocupar com o que os outros vai falam, deletando aí. Vai se estressar, vai pegar a depressão. Você for absorver tudo que se fala, principalmente da parte negativa, porque as pessoas adoram pontuar as coisas negativas. Exatamente. Se 5 para você aqui, você coloca você para baixo. Porém, não conseguimos perceber tal fenômeno. Quem sabe da minha dor e da minha alegria sou eu. Exatamente. Perfeito. Você e Deus. Eita. Ô, glória. Glória. Perceber tal fenômeno por acreditar que tais ações façam parte de nós mesmos e as consideramos como já estabelecidas, supondo a miúde tratar-se de uma característica normal, inevitável e inerente a todos nós. Tá? Aquela questão. Viva o hoje, viva você mesmo. Deixe quem quiser falar de você, tá lá. E pode falar. Quanto mais falar, você que fulaninho, beleza, só assim eu estou sendo visto pela cidade, ou visto na boca dela. É assim? É assim. Silêncio. Usou aqui agora. Organizar, irmão, né?
É só uma Não. pergunta por pessoa, Alisson? Como é? É só uma pergunta por pessoa? Isso, é. Todas aqui para concluir, a gente termina e quando é amanhã eu quero já que vocês mandem para mim. Cada pessoa vai elaborar uma pergunta de cada tópico desse. Não, de hoje. Eu escolho um tópico desse e faço uma pergunta. Do material de hoje com de ontem, porque esse aqui é um capítulo só, eu não vai ver outro. Tá? Vocês vão criar uma pergunta, vocês. Uma pergunta com resposta que vai mandar para mim, tá? As respostas, elas sendo múltipla escolha. Mas foi faltando pouca coisa para concluir esses slides, não foi? Já concluí aí agora. Porque perguntou. Porque será aqui o slide? São 34 slides. Como é? São 34 slides, não é isso? Vocês têm slide aí? Então, né? Eu tenho. Não, tá. Mas você para de transmitir, Alisson. Como é? Você para de transmitir. Agora? Não. Agora tá. Parou aqui. Podemos continuar, né? Esperando que nesse ponto de discussão, né, que a gente começou a debater agora, já temos conseguido desmistificar o erro desse de atrás, de que é por meio de um processo de socialização que é moldado a personalidade humana, tá? E, por sua vez, o comportamento humano. Tá? Eu posso mudar o comportamento de outro ser humano? Não. Você pode até influenciar, mas mudar, você não vai mudar, não. Mais fácil. Você não pode mudar ninguém a não ser você mesmo. Exatamente. Né? A gente não pode mudar se fosse a gente mesmo. Isso é quando se quer mudar. Tem essa. Exatamente, quando se quer mudar. Né? Imagina eu querendo mudar a Raíla, para a Raíla querer falar toda vez na aula, eu não queria falar. Você o quê? Pois é, né? O condicionamento das atitudes e a forma de participação na sociedade. Até porque, se olharmos para a maneira como nós constituímos e fomos ensinados, verificaremos que estamos impregnados de influências sociais. De fato, a maior parte das nossas ideias não brota do fundo de nossa interioridade original e espontânea, mas as aprendemos de outras ou nós ocorrem devido, em partes, às sugestões recebidas de outras pessoas. Tá? Eu escuto uma sugestão, analiso ela e coloco ela em prática. Tá? Ou eu escuto aquela sugestão, eu analiso ela, tento modificar ela e passar melhor para colocar em prática. Tá? Porque hoje ainda existem pessoas que dizem assim, eu vou pegar aquela sugestão que a Raíla me deu, vou colocar, nunca vai dar certo. Por que você sabe que não vai dar certo? Já colocou ali? Não vai dar certo porque é a Raíla que está falando, que ele falou para você. Existem vários cases, mas por que não deu certo? Por que não deu certo porque você não colocou em prática? Por que não deu certo porque foi Raíla que não tem capacidade de falar, ela falou e eu não coloquei? Tá? Mas Raíla falou também para Vitor, o Vitor pegou a ideia e colocou em prática, deu certo. E aí? Aí, Alisson, o culpado realmente será? Roubou minha ideia. Roubou a sua ideia. Será que o culpado realmente era eu? Ou ele que... Isso acontece muito. Pode falar, amor. Não, eu só lembrei de um detalhe, que às vezes, assim, tem pessoas que dizem assim, planejam uma coisa na mente, né? Pensa, analisa, cria todo, tem até aquele filme todo ali. Eu digo direcionado
a questão comercial. Aí não coloca na prática. Aí de repente chega outra pessoa e vai, coloca, né, na prática, abre uma loja. Eu pensava em ter uma loja de calçado. Aí passei anos e anos pensando e analisando nessa loja de calçado. Aí nunca coloquei. Aí de repente chega uma pessoa na cidade e coloca. Aí deu certo, eu digo, tá aí. Eu tinha essa ideia desde que eu cheguei aqui e nunca fiz. Aí chega fulano, de repente coloca e tá aí, tá dando certo. E dá certo, né? Aí vê se você tivesse colocado, será que dá Eu digo certo isso porque também? tem colegas minhas que já aconteceu isso, tá? De ter a ideia, de pensar e não Eu colocar em também prática. tenho. Exatamente, também tenho vários colegas e alunos também que têm a ideia que dá certo, mas tem medo de colocar em prática. Né? Aí vem fulaninho que escutou aquela ideia e tá aí, tá bem sucedido. Né? Ó, vejamos algum exemplo sobre socialização. Primeiro, se foi feito um estudo feito com um paciente em um hospital, realizado por Merck, Esvoron, como é o nome aí, Vitor? Mark. O nome Mark Zebrowski. Isso. Isso, Você no qual ele verificou que os membros de vários grupos étnicos reagem de maneira muito diferente à experiência da dor física. Tá? Não, até experiências ostensivamente privadas, como a resposta emocional e a percepção, são influenciadas pelo processo da socialização, interposição de outra pessoa com as quais interagimos. Um segundo exemplo, descrito por Cyril Bernardes, esse você viu, Vitor? Demonstra as diferenças do comportamento social relacionado à forma de trabalho e provocada por diferenças de costumes da região brasileira. Tá? É aquela coisa, se eu pegar aqui agora, Raíla e Vitor, colocar no ambiente de trabalho, no mesmo lugar, vão ser duas pessoas diferentes, com dois comportamentos diferentes, mas com o mesmo objetivo, de colocar, de fazer, um exemplo, de fazer uma cadeira, né? Uma porta de uma cadeira. O objetivo é o mesmo, mas são dois comportamentos diferentes. Duas pessoas pensando diferente, com costumes diferentes. Tá? No âmbito mais restrito, é possível que iguais acontecimentos tivessem interpretações diferentes em organizações que empregassem tecnologias diversas, em razão de cada ter desenvolvido atos específicos, o que nos permite afirmar que o significado de idêntica situação poderia diferir um para o outro. A causa da emergência dessas particularidades está no fato de que, ao longo do tempo, as necessidades pessoais e a necessidade da empresa foram se ajustando dessa forma, estratificaram-se e mantiveram-se estáveis, tanto no que se refere aos maneiras de comportamento, como ao conjunto de crenças e valores. Com isso, os veteranos de uma organização ficam tão completamente imensos em sua massa de costumes, crenças, regras, valores e procedimentos que acham completamente naturais as suas formas de agir, a ponto de serem capazes de entender as dos outros ou as suas. Eu posso modificar o comportamento de alguém? Não. Não, né? Mas eu posso ajudar aquela pessoa a tentar se modificar, não é isso? Isso. De forma que ela possa agir diferente. Tá? Mas, infelizmente, muitos seres humanos não pensam dessa maneira. Pensa que o que está falando aquela pessoa para ela melhorar. Ah, mas a Flor está falando que essa aqui ela quer caçar perna em mim. Ah, a Flor está pensando que é mais do que eu. Quem é você para dar essa ideia para mim? Ah, será que eu sou capaz de auto-reajudar? Não é verdade? Como a gente trabalha com seres humanos, com pessoas, é muito difícil. São pessoas pensando diferente do que você pensa.
pensamento dentro de uma empresa, pessoas que pensam diferentes, comportamentos diferentes, como é que você vai lidar com aquele tipo de comportamento que existe na sua empresa? Imagina fazendo uma coisa de outro jeito. E aí? Perca de trabalho, perca de tempo, você vai ter perca com aquela pessoa, aí vai dar dor de cabeça para você, vai dar estresse. E aí, qual a forma de reagir? Qual a forma de modificar? O que a gente podemos fazer para melhorar? Tá? Reunião, planejamento, tá? Isso tudo ajuda você lá na frente. Amanda, hoje tem quantos funcionários? Hoje, só um. Só um? Tinha uma equipe de 11 e hoje só tem um. Já tive uma equipe de 11 e hoje só tem um. Complicado, né? Com 11 pessoas pensando de forma diferente, 11 pessoas Famílias, de maneira que eles assim, querem. 11 pensamentos diferentes, 11 famílias que a gente conta assim, né? Por famílias. Para o Exatamente. lado do desemprego. Aí que você pensa, meu Deus do céu, hoje Deus tem 10 mais. 10 famílias que hoje não posso estar como a minha família. Não é verdade? E por fim, por exemplo, pelo fato de ser um indivíduo, então, grande escala, produto da própria experiência social. É de se esperar que as pessoas socializadas da mesma maneira sejam muito parecidas entre si e difiram das que foram socializadas sob outros regimes. Os traços psicológicos comuns à sociedade, aos socializados de maneira idêntica constituem um caráter social, potencialmente relacionado de diversas formas a valores e a crenças, assim como ao sistema institucionalizado de relações sociais. Tá? É aquela mesma maneira que a gente está. Você está estudando numa escola Y e vai para a escola X. Né? São totalmente diferentes. Lá tem uma regra que não podia fazer isso. Aqui já aceita. Lá não podia, o intervalo lá era aqui já é 15 minutos. São regras e crenças totalmente diferentes. Tá? Já lembra de Aristóteles? Sim. O quê, Alisson? Ainda lembra de Aristóteles? Aristóteles, Sócrates, Platão, quem você quer? Epicureiro. Olha aí. Tome. Isso foi nossa a segunda aula. Foi a disciplina que a gente viu esses três. Aristóteles. Isso mesmo. Por exemplo, Aristóteles comparava que os asiáticos, eles tinham um entendimento rápido, pesados nas artes, mas dificilmente em coragem. Tá? Eles pensavam muito rápido, mas em artes, mais diferentes, não tinha muita coragem. E, portanto, sempre vencidos e escravos, como os gregos, né? Ao mesmo tempo, corajosos e sensíveis. Os gregos, eles tinham que era muito, brigavam muito, mas realmente era muito sensível. Né? E, portanto, eles eram livres e governados da melhor maneira possível. Seguindo nessa linha, certa vez o escritor Leon Tolstói caracterizou vários europeus da seguinte maneira, né? Não podemos deixar de salientar que as generalizações sobre o caráter nacional, em especial a realizada por Tolstói, naturalmente podem ser constatadas e sejam frequentemente expressas em termos estereotipadas, que ignoram tanto a extensão da variação quanto a existência da diferença de indivíduos. Ele não pode ser indiferentemente desprezadas, mas há poucas dúvidas, apesar das grandes diversidades que se observam dentro de uma mesma nação, do que ingleses e norte-americanos. Apesar das grandes ingleses, norte-americanos, russos e franceses, brasileiros e chilenos preferiram um dos outros não apenas culturalmente, mas também psicologicamente, na concepção que fazem de si
nos modos da reação, nas definições de masculinidade e feminilidade, nas atitudes em relação à amizade e assim por diante. Olha o pensamento dele, totalmente diferenciado da hoje em dia, não é isso? Mas o fato de ser um indivíduo, na maior parte da sua atitude, um produto social e de ser possível, portanto, explica muito o aspecto do seu comportamento, pelo simples referência ao processo de socialização. Não significa que ele seja tão somente um instrumento passivo da sociedade, como pode parecer. O indivíduo não é um puro simplesmente uma gravação dos modos de agir, né? Modo de agir, modo de pensar e modo de sentir da sociedade do qual faz parte, ainda que às vezes execute parte da gravação como os requer em várias ocasiões. Né? A gente pensa, a gente age, a gente sente. Né? A gente sente quando a pessoa está falando da gente, a gente pensa de maneira completamente diferente quando aquela pessoa olha para você. Às vezes um olhar diz mais do que uma simples palavra, não é isso? Ou não? Verdade. É sim, é verdade. Sempre. Ele deve ser visto que se comportará provavelmente de maneira mais ou menos padronizada, mas que também possui capacidade de inovação e divergência, e pode, por meio de suas ações, influenciar significativamente e modificar a natureza da sua cultura e da sua sociedade. Até porque qualquer pessoa em sua vida, do começo ao fim, encontra-se com outros seres humanos e necessariamente sem exceção. Tá? Aí fica aquela dúvida, a gente convive aqui, mas como é que eu convivo lá do outro lado? Né? Só Deus explica, não é isso? A presença do próximo em na nossa própria vida não é acidental. Pelo contrário, como já discutimos, trata-se de um fato universal e necessário. Haja visto que a experiência não transcurso de um dia demonstra que cada um de nós participa e pertence a múltiplos e variados grupos sociais. É aquela questão. Cada um hoje tem um grupo social. Amanda, só porque ela é empresária, só vai andar com pessoas que da sociedade, com empresárias. Não. Às vezes pessoas falam desse jeito, né? Maria, fulaninha abriu uma loja agora, só quer andar com fulano de tal, porque tem loja X e Y. Cadê que ela anda mais com a gente? Só porque hoje tem algo a mais. Mas o que acontece? Você não pode ter assim que a pessoa possa falar de você. Isso pode ser facilmente observado, pois vivemos no seio de nossa família, grupo familiar, algum de nós estudamos em grupos escolar, outros trabalham, que é grupo profissional, com os demais membros com as quais mantemos uma série de relação de variados tipos. Aquela questão, se eu hoje passo o maior tempo da minha parte dentro do trabalho, a minha família são quem? As pessoas que trabalham comigo. São comportamentos diferentes do comportamento que eu tenho em casa, do comportamento da minha família. Tais como sentimentos de solidariedade, laços emocionais, homogeneidade, de forma de vida, autoridade, que exercendo-a como o pai e a mãe sobre o filho, ou estando a ela submetido como os filhos em face dos pais, laços econômicos, que é responsabilidade, quer de dependência, atividade educativa e etc. Nos achamos também vivendo em um determinado grupo local, que é o bairro da cidade, que compreende um conjunto de várias relações com os nossos vizinhos. Não sei se já aconteceu com você, tipo, eu passei o tempo todo estando com o Vitor vai para Natal, quando o Vitor volta para cá, o Vitor é outra pessoa.
Né? O Vitor não conhece mais o laço que ele tinha, que ele construiu lá no passado. Mas por que isso acontece? Porque ele foi para outro comportamento diferenciado em outra cidade. Né? Outro comportamento, outras amizades, outro modo de vida, né? Mas, Como o Vitor falou, é o meio que ele estava, os meios que você vive, né? isso, é o meio que nós Vitor estamos disse? vivendo. Foi, é o meio que nós Isso. mas não tem, Foi mas isso, não, Vitor. foi isso que ele falou mesmo. Mas não devemos deixar nossas raízes, né? Não devemos, é verdade. Mesmo que a gente for para outro lugar, mas não tem que deixar nossas raízes. Tá? Isso. Até porque, né, isso pode até facilitar você criar até uma nova cultura, né? Exato. Que foi justamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil, a gente vive uma junção de culturas, né? Juntou a cultura portuguesa, a cultura holandesa, a cultura alemã, a cultura indígena, né? A cultura africana. E criou essa cultura. Eu estou na indecisa. Se eu classifico você como professor de um historiador ou se eu classifico você como professor de línguas? Diga aí. Professor de quê? Línguas. Estou falando com o Victor. Não, é justamente assim. Ele vai ser um ele é historiador, você é um professor filosófico, historiador filosófico, ele é. Então, tipo, a gente vê esse choque cultural do Brasil, né? E a gente vê que, por exemplo, existem regiões que a Amanda fez uma pergunta. Responda, que até hoje elas têm esse choque cultural, né, Alisson? Tipo, exatamente. Tem lugares no Brasil que, por exemplo, bairros completamente cultura alemã, né? Eu estava vendo até no sul, Alisson, um dia desses, uma reportagem de um bairro que lá a cultura lá é totalmente alemã. As ruas, o nome das ruas, tudo para relembrar a Alemanha. Então a gente vê essa junção de cultura no Brasil que criou a nossa cultura, né? A cultura brasileira. Até as religiões brasileiras, elas também nasceram, né? Que juntou várias religiões e se criou a própria religião brasileira, né? Inclusive uma delas é o espiritismo, né? Porque eu não sei se vocês já sabiam, mas o Brasil é considerado o país dos espíritas, né? Porque aqui é a maior concentração. Então, que é isso? Então, essa junção de culturas. Mas é interessante que há países que eles não permitem, Alisson, por exemplo, que cultura exterior entre dentro dos seus países. E um deles é o Japão. O Japão, ele é muito... Eu ia pedir um exemplo. Ele é muito contra estrangeiros. Tanto que, se tratando daquele caso que a gente estava falando mais cedo na aula, ele é um dos países que, tipo, só por você ser estrangeiro, muitas vezes você já está ofendendo eles. Então... E porque eles também querem ser mais que todo mundo, né? Só eles querem saber demais do que a gente, né? A gente isso. Demais, né? A gente é mais país. Só eles sabem fazer isso, só eles... Isso, eles dizem que a gente é sangue impuro. Exatamente. Aí, outro país é a Irlanda, né? É um país muito xenofóbico. Então, se você encontra um choque cultural, a melhor providência a se fazer é ficar calado e observar o que as pessoas fazem e tentar imitar elas. Né? Porque, por exemplo, se você for encontrado na Irlanda e você for encontrado por jovens de menores, eles com certeza podem até lhe agredir. Então, é um caso aí perigoso. Só pra gente entender como a socialização constrói, às vezes, monstros, né? É bom, mas às vezes constrói monstros. É verdade. Se eu fosse o professor, eu ia dar um 10 a você. 10. Fica a dica, viu? Fica a dica, né? Fica a dica, Alice. Bom, pertencemos igualmente a outros grupos, né? Profissional ou de ocupação. Podemos ser estudante ou advogado, ou sacerdote ou militar, ou engenheiro, ou pedreiro, ou ator, ou professor esportivo. Cultivamos a natação na companhia de outros, ou jogamos futebol, vôlei, basquete, religião. Somos membros de uma igreja,
credo político, são membros ou simpatizantes de determinado partido econômico, estamos em determinado estado social, para determinada posição de riqueza e de pobreza. Figuramos, entre outros, os produtores ou distribuidores de bens e serviços. Devemos frisar, então, que, a fim de se desenvolver o processo da socialização, que transforma a matéria-prima humana em um ser social, que transmite o conteúdo da cultura de uma geração a outra. Geração, Amanda, segunda geração. Dando a sua persistência e continuidade, que prepara cada um de nós para os papéis sociais que haveremos de desempenhar, fornecendo-nos o repertório necessário de hábitos, crenças e valores, os papéis apropriados da reação emocional e modo de percepção, as habilidades, os conhecimentos requeridos. Não é somente estar cercada de outros seres humanos capazes de entrar em interação com ela, mas é também essencial que ela mesma seja capaz de compartilhar com estes as suas experiências. É isso que a gente está acabando de fazer agora, Guido, né, compartilhando a experiência dele, do cara viajeiro, né, viajante, vivido, né, Amanda? Que é isso? Até para o Egito ele já foi, né? Entrar na vida deles, assumir os seus papéis, olhar o mundo de um ponto de vista para confirmar. O principal agente por esse processo de particular importância na modelagem da personalidade e das exigências é das expectativas culturais. É, geralmente, a família ou um grupo de parentesco, também caracterizado por socialização primária, tá? O que significa estar social? É a localização, posição do indivíduo na hierarquia social, né? Que é de acordo com a sua participação na distribuição desigual da riqueza, do prestígio e do poder. Né? Aquela questão do poder àquela pessoa, para tem que ser para você saber quem é ela. Né? Deu poder para ela, deu dinheiro àquela pessoa para saber quem é ela. A princípio, como membro legalmente passivo da família e depois, mais ativamente, aprende a desempenhar papéis apropriados e adquire habilidades, atitudes e modos que lhe permitem participar da vida social fora do círculo familiar, integrando-se e a sociedade. Assim sendo, durante a infância, quando a criança aprende a interiorizar a linguagem, as práticas da sociedade, a moral e os modelos comportamentais do grupo que se pertence, tem um valor primordial para o indivíduo e deixa marcas muito profundas em toda a sua vida, já que nesse instante constrói o seu primeiro mundo. Além destas influências propositalmente exercidas sobre ela, a pessoa, a informação está, todavia, exposta a outra. Né? Que a gente falou, que está acabando de falar. A minha vida está exposta para outras pessoas. Se elas falarem em mim, delas, eu vou viver na minha vida. Né? Tanto mais numerosos, quanto mais for o número de contatos diretos ou indiretos em que se envolver. É que dominam socialmente, socialização secundária. Tá? E ouvem nas casas dos vizinhos, nas ruas, no convívio dos companheiros, pelas rádios, pela televisão e pelas leituras. Isso colabora para a sua socialização. É aquela coisa, eu vi isso lá na casa de fulano e tal, eu vi isso lá na rádio, eu vi isso passando na televisão, eu vi isso passando no jornal. Ampliando conhecimentos e sentimentos que adquirem, aprendendo a apreciar certas coisas e destacar e detestar, amar, desprezar e etc. Outras, assim, todos esses aspectos da nossa existência constituem experiências ou testemunhos do processo da socialização, como componente, como fator, como função e como marco ou contorno de nossa vida. Conforme sejam esses aspectos,
varia o papel desempenhado pelo social, quanto à função que exerce, quanto ao alcance que tenha, quanto ao vigor que desenvolva, quanto ao tipo de influência que manifesta, mas em todo caso, em maior ou menor escala, em maior ou menor quantidade, com fluxo e influxo, mais ou menos forte, encontra-se presente. Bom, pessoal,